É bom mais uma vez poder estar diante da igreja para poder ministrar a palavra. Louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Rony, pastora Sumara, porque é muito bom poder desfrutar, compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso meio e na nossa vida. Amém? O pastor Rony falou assim, não preguei muito duro não, né? Mas eu lembro de uma passagem que Jesus fala ali no livro de Mateus, né? Que a Bíblia fala que Jesus pregou um sermão muito duro e por causa daquele sermão muitos se dispensaram. E aí diz que Pedro falou assim, dura palavra, prega, mestre. E Jesus falou assim, quer isso também você com ele? E Pedro fala uma das palavras mais fortes para a gente, né? Para onde iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Muitas das vezes a comida às vezes é pesada, a palavra às vezes é pesada. Mas para onde iremos, se só em Cristo temos vida eterna? Não é verdade? Algo interessante que Deus me deu essa palavra alguns dias atrás e eu estaria ministrando essa palavra semana passada. E a pastora pediu para eu estar ministrando na quarta-feira passada. Eu falei, não, tá bom, não tem problema não. Só que aí quando eu fui conversar com a minha patroa, ela falou assim, não, dia 2 nós temos que estar no consulado itinerante lá em Stoughton, para assinar um documento. Aí quando eu olhei dia 2 era justamente na quarta-feira, né? E eu falei assim, não vai dar tempo para eu ministrar. Liguei para a pastora Sumara. A razão pela qual vocês alguns me perguntou por que eu não ministrei semana passada foi justamente por causa disso, que eu tinha um apontamento e não tinha como cancelá-lo. Mas eu louvo a Deus que a mensagem que o pastor José, eu creio que assim como foi bênção na minha vida, foi nas suas vidas também. Amém? Abra suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, profeta Daniel. E eu vejo que essa palavra também não somente, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, se não foi simplesmente um apontamento, mas uma coincidência, mas que Deus tinha algo também para falar com a gente hoje, nesse dia, né? E justamente nesse texto aqui, profeta Daniel, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-se para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do teu Deus. Disse o rei a Epizás, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento e que fosse competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho, que lhe bebiam e que lhe assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Entre eles se achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, de Belsazar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Esaías, de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente no seu coração, firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse a não contaminar-se. Ora, Deus concedeu Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim porei em perigo a minha cabeça, mas com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti as nossas aparências e dos jovens que comem da fina iguaria do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atentou e o experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estava além
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro tirou-se dele as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Ora, este 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência e todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado, que o rei que trouxera-se, o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias, Misaías. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe perguntar. Se achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Pode se assentar. Texto um pouco longo, mas era necessário que eu lisse até o final. Algo interessante que quando nós chegamos nessa reta final do ano, vem uma expectativa muito grande na gente. Eu não sei você, mas principalmente eu, porque eu começo a olhar e vejo que o tempo passou muito rápido. Eu não sei se você notou, mas parece que foi ontem que nós estávamos aqui na igreja comemorando o ano novo. E nós já estamos na reta final, no penúltimo mês do ano. E quando nós olhamos para essa velocidade que o tempo tem andado rápido dessa maneira, nós vemos as coisas do jeito que o mundo tem vivido. E nós olhamos para um ano que está para nascer, para iniciar, nós vemos que vai haver muitos desafios. Vai haver muitas coisas, muitos desafios, muitos perigos que nós iremos enfrentar. Eu creio que o resultado de ontem de Donald Trump é como o pastor Rony falou. Foi algo que pegou muita gente de surpresa, porque nós não esperaríamos um homem com o pensamento que ele demonstrou durante esses 14 meses de campanha, viesse ser eleito. Mas, para surpresa de muito, ele foi eleito, e com isso ainda causa um pouco mais de ansiedade, como será o próximo ano. E eu vejo aqui na vida de Daniel justamente isso, um início. Quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel, nós vemos aqui a narração de Daniel no contexto que ele estava vivendo. A Bíblia fala que Deus havia, através do profeta Jeremias, no capítulo 45 de Jeremias, Deus havia falado para o povo de Israel que havia chegado um tempo do julgamento de Deus sobre a nação. E Jeremias falou que Deus havia levantado Nabucodonosor, o servo dele, para trazer juízo sobre Judá. Israel já havia sido levado para o cativeiro há 100 e poucos anos antes daquilo ali. E Israel, mesmo assim, Judá, vendo que Israel tinha sido levado ao cativeiro por desobediência e idolatria, Judá seguiu o mesmo caminho da sua irmã Israel. E a Bíblia fala que Deus foi enviando profetas a trazer o arrependimento àquele povo. E Deus fala assim: ei, vocês estão cometendo pecado contra mim. Vocês estão se prostituindo com outros deuses. Vocês estão adulterando a minha palavra. Vocês estão sendo injustos com os seus próprios irmãos da terra. Vocês estão negligenciando as minhas leis. E a Bíblia fala que até os sacerdotes pararam de ensinar as leis de Deus para com o povo. E usavam de má fé para julgar as suas causas. Adulterou o altar do Senhor. E Deus, diante daquilo, Deus levanta o profeta Jeremias, levanta o profeta Abacuque, para trazer o povo mais uma vez ao arrependimento, mas o povo continua com seu coração duro. Até que Deus, por volta de 606, Deus levanta Nabucodonosor para trazer juízo sobre Judá. Jeremias fala que quando Nabucodonosor desceu a Judá para poder sitiar a cidade, a Bíblia fala que ele cercou a cidade. Tamanho foi a fome que havia dentro da cidade, que as próprias mulheres e os próprios homens comiam os próprios filhos. Jeremias fala que eles lamentavam, que eles pediam a morte, eles pediam para ser mortos, em vez de viver naquela situação dentro da cidade. E Nabucodonosor, ele veio com uma maneira muito forte e arrasou a cidade. E nesse contexto, a Bíblia fala que ele ordenou que fosse levado os jovens, os nobres, a realeza, os mais novos. Aqui nós vimos a característica. Teria que ser jovens que não tivessem uma aparência bonita, jovens que tivessem conhecimento e sabedoria e que pudessem assistir na presença do rei. E eu vejo Daniel aqui, diante dessa situação.
Daniel, ele não foi pedido para ir para a Babilônia. Daniel, preciso que você venha comigo. O rei necessita que você assista ele na Babilônia. Não. Daniel, ele foi arrancado do seu seio familiar. Daniel, ele foi tirado do conforto da sua casa, do conforto da sua cidade, do conforto ali do meio do teu povo. Foi levado à força por aquele rei. E a Bíblia fala que aquele rei determinou que Daniel tivesse que, não somente Daniel, mas que aquele jovem teria que receber da comida que fosse justamente da mesa do rei. E aqui você vai dizer, mas pastor, mas por que isso? A comida que o rei, que era servida no rei, antes de ser servida, ela era oferecida a ídolos. Era oferecida a Deus pagão. E Daniel, diante daquele momento ali, Daniel tinha falado assim, não, para aí, é um novo tempo, é uma nova época, ele me arrancou, já me trouxe para aqui, eu não tenho nada a perder, eu não quero compromisso nenhum, eu vou me jogar. Não é assim que muitos falam? É uma época, eu vou me jogar, eu não quero ter compromisso. Mas Daniel, ele não olhou para a situação que ele estava vivendo. Mas a Bíblia fala que Daniel, ele aceitou no coração a não se contaminar. E eu vejo aqui, quando nós olhamos para a vida de Daniel, muitas das vezes nós olhamos muito para Daniel na cova do leão. Daniel na cova do leão. Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Daniel profetizando, Daniel encontrando com o anjo trazendo a resposta de Deus a Daniel. Mas tudo na vida de Daniel só foi cumprido porque ele se comprometeu no começo. Nós muitas vezes falamos que, nós temos a mania de falar que não importa o começo, o importante é como termina. Mas não é assim. O começo é tão importante quanto o final. Nós que trabalhamos com construção, assim que tem o Jonathan ali, tem outros aqui que trabalham com construção, nós sabemos, se uma fundação é mal feita, é mal produzida, tudo vai torto. Danifica toda a obra. É impossível levantar uma obra perfeita em um alicerce errado. Daniel, ele olhou para aquele futuro que estava diante dele e falou assim, não, aqui é a minha linha. Aqui é aonde eu vou. Se eu passar daqui, se eu permitir que isso entre, essa circunstância na minha vida aconteça, eu vou botar todo o meu futuro nessa nova jornada a perder. E Daniel falou assim, ei, até aqui eu não vou me contaminar. A Bíblia fala que ele aceitou, não foi algo que falou assim, não, Daniel, não se contamine. Daniel não faz, não, ele não precisou ninguém falar, ele falou assim, não, Daniel, aceito no meu coração a não me contaminar. Quantas vezes nós precisávamos tomar essa decisão diante de Deus e não tomamos? Quantas vezes nós precisávamos se comprometer com Deus dessa maneira que Daniel se comprometeu e não nos comprometemos? Não é difícil de entender esse cenário. Quando nós olhamos para a vida desse homem aqui, ele tinha tudo para falar assim, não, Deus, I'm sorry, mas o rei determinou a minha comida. Eu vou ter que comer, o rei mandou, é mandato do rei. Eu vou comer. Já que o rei que está mandando, como é que eu não vou fazer? Quantas vezes nós não passamos por essa situação? Que nós vemos que é uma situação onde nós iremos negligenciar a fé que nós temos em Cristo Jesus. E nós vamos, é porque fulano, se eu fazer isso, eu vou comprometer. Eu vou perder aqui, posso ser morto. Se eu falar que eu não vou comer essa comida e não comer essa comida, eu vou ser morto. Aí você fala assim, não, se eu não fazer isso aqui, ele vai me mandar embora, eu vou perder esse trabalho. Ou se eu não fazer isso, fulano vai ficar com raiva de mim. Se eu não me comprometer com isso, eu vou sair perdendo. Daniel não. Daniel, quando ele falou assim, não, eu vou me comprometer a não comer. Daniel foi honrado por aquela atitude. A Bíblia fala que Deus, se nós olharmos aqui o versículo, você vai ver que fala assim que Deus, quer ver? Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Por causa daquela atitude. Por causa daquela atitude. Maurinho uma vez falou comigo a respeito de uma causa que ele estava e falou assim, pastor, eu não estou trabalhando porque eu não posso comprometer, porque senão eu terei que mentir. Passou aperto, não passou? Mas Deus te honrou, não honrou, Maurinho? A atitude de Daniel e a minha atitude sua
diante daquilo que a palavra de Deus e nós comprometemos com ela, Deus nos honra. Eu quero que, se tem alguém aqui que possa me provar contrário a isso, porque Deus mostrou aqui a Daniel. Se nós olharmos os detalhes aqui, a Bíblia fala que, não somente ali, mas Daniel falou assim, aí quando o eunuco falou assim, não, tá bom, eu vou deixar, você não precisa comer não, eu entendo que você se levantou, Deus colocou aqui no coração dele, mas quando chegou na hora do cozinheiro, o cozinheiro falou assim, peraí, quando o rei vê que vocês estão diferentes dos outros que estão comendo do manjares, eu vou me comprometer, eu vou perder minha cabeça. Aí Daniel falou assim, não, Daniel falou, não, peraí, o eunuco já mandou, ele é chefe, ele está mandando aqui, e eu sou servo de Deus ao vivo, eu podia ter imposto uma posição ali, e complicado, mas ele falou, não, tá bom, não tem problema não, faz o seguinte, aqui não fala que Deus falou para ele fazer isso, não fala nada. Ele falou, não, peraí, eu entendo, você não pode, mas faz o seguinte, faz um teste, eu vejo aqui sabedoria. Quantas vezes nós precisamos dessa sabedoria que Daniel exerceu aqui, de buscar em Deus entender aquela situação, falar assim, ó, pai, eu estou numa situação aqui apertada, mas eu vou pedir misericórdia, eu sei que tu vai me dar o escape. E Deus honrou mais uma vez Daniel. E eu vejo aqui, Daniel, a Bíblia fala que no término daqueles 10 dias, a aparência de Daniel era melhor do que todos os outros jovens. Eu creio que não havia somente 4 de Judá, porque fala dos de Judá, havia eles 4. Então havia muito mais que diante daquela situação simplesmente se jogaram, simplesmente deixaram se levar. Mas esses 4 não. E eu vejo aqui Deus dando as bênçãos dele, derramando as bênçãos dele sobre a vida desses 4. E nós olhamos aqui quando Daniel vai diante do rei a interpretar o sonho. Nós vemos ali Deus dando sabedoria a Daniel, não somente para interpretar o sonho, mas para adivinhar o sonho de Nabucodonosor. Nós vemos Daniel ali recebendo o escape de Deus na cova dos leões. Nós vemos também Deus dando livramento aos outros 3 rapazes naquela fornalha de fogo. E eu acho que é isso que Deus espera para a gente, para um ano que está para nascer. As bênçãos são consequência. Nabucodonosor, quando Daniel interpretou o sonho dele, a Bíblia fala que Nabucodonosor colocou Daniel como o 2º homem mais importante do império. Por causa da fidelidade de Deus para com Daniel. Daniel saiu de simplesmente um jovem. A Bíblia fala que quando ele foi levado para o cativeiro, Daniel tinha uma idade de 13 a 20 anos, era simplesmente um jovem. Simplesmente um jovem. Mas Deus o honrou, porque ele honrou a Deus. Isso é muito forte. E eu vejo aqui que passou Nabucodonosor. Passou Dário, o filho de Nabucodonosor. Passou Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Passou o Império Medo-Persa, que veio depois de Nabucodonosor. Chegou o Império do rei Ciro. E Daniel ainda estava diante da presença de Deus. Passaram-se nações, passaram-se reino, mas Deus foi fiel com Daniel até o final da vida dele. Terminou-se o cativeiro babilônico, e Daniel estava exercendo a função, porque Daniel colocou no seu coração a não se contaminar com a Babilônia. A Babilônia naquela época era uma espécie de Nova York, com a Índia e Dubai, tudo misturado. E Japão, tecnologia, beleza. A Bíblia fala que, comentarista chega a falar que havia um jardins suspenso na Babilônia, que se tornaram uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Pessoas saíam de todo mundo habitável naquela época para poder ver as maravilhas que existiam na Babilônia. Daniel poderia ter desfrutado de tudo aquilo ali. As comidas melhores, imagine você comer da mesa do rei. Só coisa boa. E você falar assim, não, mas se eu participar daquilo ali, eu vou comprometer a palavra de Deus na minha vida, as promessas de Deus na minha vida. Se o povo de Israel tivesse tomado a posição que Daniel tomou, e ouvido a palavra de Deus, porque quando eu olho para Deuteronômio capítulo 28, Deus fala, ei, todas as bênçãos virão sobre ti e alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, bendito será
no campo, bendito será o ventre do teu fruto, na terra, os animais, as crias. Deus derrama a promessa. Havia promessa, o povo de Israel simplesmente precisava agarrar aquilo ali, se comprometer com aquilo ali. Mas o povo negligenciou. As promessas de Deus ainda estão sobre as nossas vidas até nos dias de hoje. Isso aqui, ó, eu creio que cada um aqui tem algo aqui, um desejo no coração, um pedido diante de Deus aqui, porque ninguém coloca um papel aqui simplesmente em branco. Há um desejo no seu coração. E as promessas de Deus estão sobre as nossas vidas para cumprir. Mas será que nós estamos comprometidos com Deus para receber o favor dele sobre as nossas vidas? Até onde nós estamos comprometidos com isso? Eu não sei o que o ano que vem, o ano de 2017 nos espera. Mas eu sei de uma coisa. Eu quero me comprometer com meu Deus para viver os sonhos dele para a minha vida. Eu não sei se o Trump vai ser um bom presidente ou um mau presidente, mas eu estou comprometido com meu Deus e eu sei que tudo vai bem na minha casa e na minha vida. Eu não sei se o ano que vem vai ter desafios, mas eu quero estar comprometido com meu Deus, porque eu sei que Ele me dá livramento. O futuro que nos espera, se nós estiver comprometido com Ele, vai cair 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, porém nenhum de nós seremos atingidos. Amém? Se coloque de pé neste momento. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Eu creio que esse ano de 2017 vai ser um ano de muita conquista para as nossas vidas. Mas eu creio que Deus também vai exigir de nós muita busca. Daniel, no momento, ele não negligenciou Deus em nenhum momento. Nós vemos ali quando aqueles amigos, durante o reinado de Dário, se levantou contra Daniel e queria comprometer a promessa de Deus sobre Daniel, porque eles olharam para Daniel e falaram assim: ei, não tem nada na vida daquele homem para a gente derrubar ele. A única maneira de nós derrubarmos Daniel vai ser através da fé dele no Deus dele. E eles tramaram contra a vida de Daniel. E a Bíblia fala que Daniel podia ter chegado ali diante, ele naquele momento. Ei, o rei tinha dado uma ordem que deveria ser adorado. O rei falou: ei, quem não me adorar vai morrer, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel falou assim: para aí, ó Deus, tu sabe, pai, que eu te busco. Mas só que o rei deu uma ordem aí, então esses 30 dias eu vou ter que cessar a minha oração. Esses 30 dias eu vou ter que parar de ir no culto. Esses 30 dias eu vou ter que parar de buscar a tua presença. Porque é ordem do rei. O rei falou, mas Daniel falou não. No dia seguinte, Daniel levantou pela manhã cedo, dobrou o joelho no chão e orou. Deu meio-dia, Daniel dobrou o joelho e orou. À tarde, Daniel dobrou o joelho e orou. Por causa da fidelidade dele, Deus fez que Leão jejuasse. E eu vejo a autoridade desse Deus, esse Deus ele é soberano. Jeremias falou que ele levanta reis, e ele abate reis também. Toda a autoridade está na mão dele, somente coloque seu coração nas mãos deste Deus e deixe que ele opera. Deus tem projeto, Deus é aquele que direciona todas as coisas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, eu quero te louvar, ó Pai, porque Tu és soberano. Pai, Tu reinas sobre a terra, Pai. Pai, ainda que os homens não possam ver, ainda que os nossos olhos, muitas das vezes, ó Pai, tentam nos iludir e nos tapar e nos atrapalhar, ó Pai, de ver o Teu agir. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás reinando e Tu estás no controle, ó Pai. Tu é aquele Pai que levanta rei, Tu abate reis, ó Pai. Tu muda gerações, ó Pai, Tu tem tudo projetado na palma das Tuas mãos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que levante aqui nesta noite, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que não venham se contaminar. Homens e mulheres, ó Pai, que venham se assumir um compromisso contigo, ó Pai, se comprometer contigo, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que se há promessa é em Ti. Sabemos, ó Pai, que se há segurança é em Ti. Sabemos se há vida é em Ti, ó Deus Pai. Pai, que as Tuas promessas venham estar sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, que nos momentos, ó Pai, de dificuldades, nos momentos de decisões, ó Pai, aonde, ó Pai, nós temos que tomar a decisão de Te servir, ó Pai, não deixa, Pai, que nós venhamos olhar para outros caminhos, ó Pai, mas que nós venhamos crer, ó Pai, nas Tuas promessas, nas promessas dos Teus filhos para as nossas vidas. Pai, eu Te peço, Pai, que esse povo que está aqui nessa noite, ó Pai, venha ser levantado, ó Pai, como um povo forte, como coluna, como geração de Daniel, geração de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Homens, ó Pai, que não temem, Pai, o sistema deste mundo. Homens que não descem, Pai,
diante, ó Pai, das coisas deste mundo, mas que levanta, Pai, diante das Tuas promessas, ó Pai, está diante da Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, Pai, de todos os perigos, ó Pai. Põe Teus anjos para acampar ao redor de cada um de nós, ó Pai, nos direcionando e nos guardando. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.